Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Deus abençoe cada um de vocês. E o nosso vídeo de hoje, a história que eu vou te contar é sobre um personagem bíblico chamado Noé. Quem foi Noé na Bíblia? Conheça agora a história completa de Noé. Vamos começar lendo aqui. Nossa leitura bíblica de hoje está localizado aí no livro de Gênesis, capítulo de número 5, versículo 29, que diz assim: A quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé é um dos personagens mais famosos da Bíblia e a sua história é contada no livro de Gênesis. Noé teve uma vida muito diferente do restante da sociedade, da sua época, daquele tempo, e ele desempenhou um importante papel nas Escrituras. Nesse estudo e nesse vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Noé. E quem foi Noé? E qual o significado do seu nome? Noé foi filho de Lameque, da linhagem de Sete. Foi o último patriarca antediluviano. Embora não se sabia exatamente a etimologia do nome Noé, é amplamente aceito em seu nome Noé, no hebraico, que significa Noa, significa repouso, descanso ou conforto. Acredita-se que o seu nome venha da raiz descansar, associado ao seu verbo, traduzido como consolará. Leia Gênesis 5:29. Certo que o seu pai Lameque o chamou de Noé porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. É conhecido que Noé foi um sobrevivente do dilúvio e tornou-se uma peça-chave no começo da história humana. Porém, isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Veja aí agora. Você percebeu, que Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida íntegra e justa. Então não devemos, de forma alguma, queremos viver da maneira que o mundo quer, levianamente, luxuriamente, materialmente. Não, nós vamos andar de acordo com os mandamentos do Senhor, através do seu Espírito em nós, nos guiando pelo caminho até chegar o momento certo que o Senhor vai levar o seu povo, arrebatar a sua igreja e levar para Ele mesmo. Então Noé desfrutava aí de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população da sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como homem de fé, devoto e obediente a Deus. Noé teve 3 filhos. Esses foram os filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. De acordo com Gênesis 6, o versículo 9, está escrito assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé teve o seu primeiro filho quando ele tinha 500 anos de idade. Leia Gênesis 5:32. Quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Vamos fazer essa leiturinha aqui? Gênesis capítulo 7, versículo 11. Olha o que diz. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam
todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando aí 950 anos de idade. Vamos ler Gênesis 9:28? Olha o que diz. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Depois, passou-se 120 anos até que Deus executasse juízo para com o restante dos homens. Foi muito provavelmente nesse período que ele pregou a justiça incansavelmente, porém sem resultado, pois não havia arrependimento. Olha só, não havia arrependimento naquele povo. No vídeo passado eu falei sobre o arrependimento do homem, arrependimento de Deus. Então você viu aí a diferença sobre esses arrependimentos. Você percebeu aí que aquele povo, ele não se arrependia e não teve arrependimento para eles porque eles não abriram o coração para receber a mensagem do Senhor, que o Senhor estava falando para aquele povo naquele tempo. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Nós estamos pregando, nós estamos ensinando, nós estamos aqui alertando as pessoas que um dia seremos levados daqui, que precisamos viver uma vida totalmente diferente da do mundo, que nós precisamos nos separar de certa maneira das coisas mundanas e as pessoas não estão dando valor, as pessoas não estão dando crédito, as pessoas não estão ouvindo, mas estamos aqui igualmente como Noé naquele tempo, ensinando, pregando. Olha, vai vir aí um dilúvio, Noé falando. Olha, povo, vai vir um dilúvio aí. Vai vir aí água. Vocês não vão sobreviver. E muitos ficavam ali debochando, criticando, dizendo, esse Noé aí tá ficando velho, esse Noé aí, não vou nem ouvir esse cara não, que isso aí não tem futuro não. E é dessa maneira que muitas vezes as pessoas fazem com a gente. Não vou dar ouvido a essa mulher que tá falando isso não. Não vou dar ouvido a esse homem não. Mas na verdade, nós estamos sendo aqui um canal de bênção. Nós estamos sendo usados para falar para você que vai haver sim esse arrebatamento. Deus vai levar o seu povo. Vai ser aí notificado em todos os canais de televisão, isso vai acontecer. Assim como Noé avisou para aquele povo, eles não deram ouvidos. Então só a família de Noé se salvou, porque Deus o tinha já escolhido para a salvação ali, naquela arca, que através dela as pessoas foram salvas, a família de Noé, seus filhos e as suas noras. E nós aqui estamos neste momento falando para você que a arca representa a casa do Senhor no sentido de nosso corpo estarmos aqui com Jesus dentro de nós. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, Ele vem fazer morada dentro de nós. O nosso corpo é templo e morada do Espírito, como se fosse a arca de Deus, representação, a igreja do Senhor, estar aqui, Olha, quando eu falo igreja do Senhor, eu estou falando das igrejas que realmente fazem o que Deus manda através da sua palavra, que eles são obedientes à sua palavra, que eles são obedientes àquilo que a palavra diz, que é a nossa bússola. Então a igreja do Senhor é a arca, a representação dela. E Noé estava ali para alertar aquele povo, mas aquele povo não deu ouvidos ao que Noé falava. Então Deus está falando através da sua palavra agora, nesse momento. Não é amanhã, não é depois, é agora. Olha, vai vir aí um grande dilúvio, no sentido, simbologicamente falando, no sentido de que Deus está falando e alertando que Ele vai mandar o dilúvio. É como se nós estivéssemos no tempo de Noé e avisando que ia cair muita água. E as pessoas não dão ouvido, as pessoas não dão crédito, mas estamos aqui, de pé, firme e forte, falando todas essas palavras que são as palavras de Deus para as pessoas que estão ouvindo. Noé já tinha 500 anos de experiência de vida. Quando recebeu o aviso de Deus, o aviso da destruição da raça humana e a ordem para que ele construísse a arca,
embora com toda a sua experiência, ele parecesse ser um homem totalmente qualificado para a missão dada pelo Senhor. Foram as suas qualificações espirituais que realmente fizeram a diferença. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Olha a pergunta para você agora nesse momento. Está direcionada para mim e para você. Será que o Senhor está olhando para você e vendo graça em você? Será que Deus está se agradando de você? Será que o Senhor está se agradando da sua postura? Será que Deus está se agradando dessas coisas que você anda fazendo? Será que Deus está se agradando de você? A pergunta é essa, bem direta. Então você vai responder para você mesmo essa pergunta, tá? Porque de Noé, Deus se agradou. De Noa, o Senhor se agradou, porque ele era justo, ele era obediente ao Senhor. No capítulo 6 de Gênesis, mostra o quanto a civilização da época de Noé estava corrompida. As pessoas praticavam todas as variedades de crimes. Elas desobedeciam a Deus com toda a naturalidade. Até mesmo a geração de Sete, que guardava os mandamentos do Senhor, já havia se corrompido sobre toda aquela nação naquele tempo. Olha só, você prestou atenção que Deus está falando aqui? Que o povo estava corrompido naquele tempo. Até mesmo os filhos de Sete, que eram os filhos de Deus. Porque quando você começa a se envolver com pessoas que elas estão nessa situação, você começa a fazer a mesma coisa. Quando você anda com uma pessoa que ele é grosseiro, você vai ser grosseiro também com essa pessoa. Se você anda com uma pessoa mansa, ela vai ser mansa junto com você. Se você anda com uma pessoa inteligente, você também vai ser inteligente. Se você anda com uma pessoa sábia, você também vai ser sábio. Mas se você anda com criminosos, você também será chamado de criminoso. Então, cuidado com quem você está andando. Diga com quem tu andas que eu direis quem tu és. Então tenha cuidado. Porque naquele tempo as pessoas se corromperam por causa daquela humanidade. Ela estava tão corrompida que os filhos de Deus se envolveram também ali no meio daquele povo. Terrivelmente. Segundo as interpretações bíblicas, dizem que os filhos de Deus, eles eram descendentes de Sete, que se misturaram com a descendência de Caim. Em outras palavras, os homens da linhagem de Sete se casaram com as mulheres pagãs da linhagem de Caim. Então, a civilização da época de Noé já era suficientemente desenvolvida para que a notícia dos feitos de Noé e a pregação de arrependimento fossem divulgadas por toda a terra. Gênesis 6, versículo 11. Mesmo com todos os avisos de Deus sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado pela população da sua época. Você prestou atenção aí? Olha, mesmo com os avisos de Deus, aquela população ridicularizava a Noé. E hoje não está diferente. Você presta atenção aí que hoje não está diferente as coisas, que as coisas estão praticamente iguais no tempo de Noé. As pessoas nos ridicularizam. Estou falando assim no sentido de dizer, porque fulano de tal dizem que são cristãos, que não sei o quê, começa a falar muita coisa, muita besteira da gente, mas eu quero dizer uma coisa aí para você que está ouvindo, que serve a Deus. Continua falando a palavra, continua pregando, continua ensinando. Não importa se as pessoas falam de você ou deixam de falar. Deixa que elas falem, mas você está fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer, que é pregar a palavra. Não importa, com críticas, deixa esse povo para lá. Vamos seguir em frente pregando a palavra do Senhor, que é isso que o Senhor quer. E foi isso que Noé continuou fazendo, mesmo as pessoas daquele tempo lá, elas ridicularizando aí Noé. Mas Noé fez o que tinha que fazer e falou e pronto. Então a família dele foi salva, graças a Deus, e os que não deram ouvidos morreram lá, todo mundo afogado nas águas do dilúvio.
Apesar de toda a complexidade do processo de construção da arca, pela dificuldade de se imaginar um evento nunca visto antes, tendo que suportar todo o escárnio dos seus contemporâneos, Noé foi fiel a Deus. Leia Hebreus 11 e o versículo 7. Eu vou fazer essa leiturinha aqui. Olha só o que diz. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele construiu a arca e colocou sua família e os casais de cada espécie de animais dentro dela conforme a ordem de Deus. Quando todos estavam dentro da arca, o Senhor trancou a porta do lado de fora e a terra foi inundada. Olha só. Você presta atenção que o Senhor falou para ele, olha Noé, coloca os animais, cada um dos animais você vai colocar um macho e uma fêmea, você vai colocar dentro da arca. Então ele colocando os casais ali dentro e elas ficaram lá e foi dali que começou, né? Porque que nós temos aí todos os animais, todos esses animais que temos aí no mundo, aí no Brasil, no mundo, aí os animais... Todos esses animais foram os animais que vieram da arca, né? Que Deus mandou Noé colocar. Então, tudo começou ali no início, na arca ali, quando Deus mandou Noé construí-la e colocou ali os seus determinados tipos de animais, conhecidos hoje pelo mundo aí. Nós vemos o cachorrinho, nós vemos aí a arara, nós vemos aí o elefante, o leão, o urso e assim vai. Então, nós vimos esses animais. E foi Noé que líder, né, naquele tempo, para trazer esses animais e eles estarem conosco hoje. Após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício de ação de graça a Deus, com os animais limpos e aves. Provavelmente a profissão de Noé era agricultor. De livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20, que descreve uma vinha plantada por Noé. Eu vou fazer essa leitura aqui. Noé era agricultor e primeiro foi plantar uma vinha. Eu quero parabenizar todos os agricultores, esses homens fortes, essas famílias, essas mulheres que trabalham aí na agricultura, que são aqueles guerreiros e guerreiras que trazem aí todas as verduras e frutas, muitas coisas mais aí para o meio dos mercados, para todas as pessoas fazerem as compras. Então, que nós possamos valorizar aí essa profissão de agricultor, tá bom? Porque Noé foi um agricultor e ele plantava ali vinhas, ou seja, ele plantava uvas, né? Tinha uvas ali, eles faziam ali daquelas uvas o suco e que se transformava em vinho, mas não é aquele vinho com álcool, tá? Porque as pessoas às vezes confundem. Mas você sabe que quando há aí esse preparo, de certa maneira, a uva, ela é muito forte, né? É muito forte. E quando é transformada de maneira que se transforma em outro tipo de líquido que faz mal, aí já é uma coisa que vai fazer mal para a saúde, tá? Mas nós vemos aqui, confirmando através da palavra, que Noé, ele era agricultor, ou seja, lavrador. Embora toda aquela população pecaminosa tenha sido extinta com o dilúvio, o pecado não foi extinto, preste atenção. Ou seja, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. Um episódio descrito no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20, confirma essa condição. Nós vemos que eu falei para você que o Noé, ele era lavrador, né? E nós vemos que ele trabalhava ali com vinhas, com uvas, né? Então ele plantou ali uma vinha e ficou embriagado. Olha só, tudo demais faz mal, né? Eu acredito que eles devem ter fabricado ali
da vinha transformou-se no vinho. Então ele se embriagou. Só como eu falei, não é aquele vinho com álcool. Mas aqui está falando, a Bíblia está dizendo, olha, que ele ficou embriagado. Porque ele deve ter tomado muito, né? Ali do suco da uva. Então ele ficou embriagado, de certa maneira, eles que sabiam preparar da forma deles. Mas tudo demais atrapalha o ser humano. Tudo demais destrói o ser humano. Então por isso que temos que ter cuidado. E o que aconteceu? De uma forma vergonhosa, ele se expôs em sua tenda. Cã, provavelmente levado por seu filho Canaã, zombou de Noé. Como consequência dessa ação maldosa, Noé amaldiçoou Canaã. E Cã não foi abençoado. Eles cobriram e foram abençoados. Ou seja, eu vou aqui para ficar mais claro para você, eu vou aqui conjecturar. Foi o seguinte, o Noé, ele tomou bastante, né? E ele ficou embriagado. E o Canaã é o filho de Cã. E ele viu Noé, ficou despido, ele ficou sem roupa. E aí ele começou a zombar de Noé. Tipo zombando. E os 2 filhos de Noé foram os que respeitaram ele e o cobriram, de forma respeitosa, cobriram ele. E o Noé amaldiçoou ali o Canaã, que era o filho de Cã. Ele amaldiçoou de verdade. Então, por isso que aqui vem uma outra lição para nós. Temos que ter cuidado com as palavras que nós lançamos para as pessoas que nós convivemos. Temos que ter cuidado com o que falamos para as gerações futuras. Você que é pai, você que é mãe e tem seus filhos, cuidado com as palavras que você lança para o seu filho ou para a sua filha. Lance palavras de bênção. Diga, você é uma bênção. Diga, olha, você vai ser uma pessoa de bem. Só que tem um porém nessa história. Que também os pais têm que ensinar para os filhos o seguinte. Olha, você tem que respeitar os mais velhos. Você tem que respeitar da criança, ao idoso. Então tem que ter esse respeito também. Coisa que o Canaã aqui, que era o filho de Cã, ele não fez. Ele desrespeitou ao seu avô, o Noé. Então ele amaldiçoou. Então a palavra que foi lançada ali pela boca de Noé foi terrível, porque ele amaldiçoou. Então os pais têm que ter cuidado com o que fala com seus filhos, porque a maioria dos filhos, eles recebem palavras de maldição e isso reverbera até na vida adulta. Isso atrapalha a vida das crianças, que elas crescem e viram adultas, então atrapalha. Então vamos ter cuidado aí. Mas como eu falei, foi consequência do que ele fez, da zombaria dele. Então vamos ter cuidado com isso. Agora vamos para a parte dos descendentes de Noé. A Bíblia declara que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 5, versículo 32, você vai ler. Gênesis 9, versículo 18 e 19, você vai ler Gênesis 10, versículo 1. Todos eles nasceram antes do dilúvio. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam sobre a terra e multiplicaram-se conforme a ordem dada por Deus no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Olha só, a Bíblia diz que Noé teve 3 filhos, Então temos que deixar bem claro para você entender e não confundir a sua cabeça. Em Gênesis 10, apresenta um relato dos descendentes de Noé e os lugares que foram povoados por ele. Você faça essas leiturinhas aí, tá? Leia Gênesis capítulo 10. Agora vamos para o Noé, no Novo Testamento. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele? Existem várias referências a Noé no Novo Testamento. Todas elas afirmam que o seu exemplo de retidão, fé, justiça foram aí lembrados. O próprio Jesus fez referências a Noé, comparando os dias que antecederam o dilúvio, a civilização perversa daquela época, com os dias da vinda do Filho do Homem. Você vai ler aí Mateus capítulo 24, versículo 37 e o 38, e também Lucas 17, 26 e 27 são os versículos. E também nós vemos que o apóstolo Pedro também escreveu acerca disso, chamando Noé de pregoeiro da justiça.
mas foi o escritor de Hebreus que fala de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, colocando na galeria dos heróis da fé, e ele escreve o seguinte, olha só, Hebreus 11, versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é o segundo a fé. Sem dúvida, a história de Noé é um exemplo para todo cristão e também para não cristão, porque Noé foi pregoeiro da justiça, pregando para aquelas pessoas, mas elas não deram ouvidos o que o pregoeiro da justiça estava falando. Ele creu no Senhor e, acima de tudo, ele não viveu conforme a perversidade que havia ao seu redor. E olha, outra lição que o Noé nos ensina. Olha só, não é porque você está no meio de gente que faz mal pro outro, de ladrão, de fofoqueiro, de todo tipo de coisa aí que não presta, que você vai ser também, entendeu? Então faça diferença nesse mundo, seja diferente, seja luz, seja o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus fala que os seus discípulos são. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas, vamos tentar ser pessoas melhores, falar sim quando tem que falar e vamos falar não quando temos que falar. Vamos colocar em prática aí os mandamentos do Senhor. Vamos aí fazer o que Deus quer que nós façamos. E que você aí que está ouvindo seja edificado e seja abençoado. Que você seja uma pessoa que faça diferença nessa nação, nesse mundo. Assim como Daniel fez ali no meio da Babilônia. Assim como o próprio Noé, que foi diferente ali naquele tempo, mesmo aquela nação sendo pessoas imorais de várias formas, de várias maneiras, para que você possa ser um exemplo na tua comunidade, na tua rua, na tua igreja, onde quer que você esteja. Seja um exemplo, não somente quanto às palavras, mas com as suas atitudes, porque palavras são jogadas ao vento, mas as atitudes, elas falam mais alto que as palavras. Amém? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.